sinais. Então, quando eu medito nesse texto, eu vejo Jesus operando milagre, porque a minha Bíblia disse que quando Jesus encontrou com aquela mulher que estava curvada há muitos anos, há 18 anos, sofrendo com aquela enfermidade autória colocada pelo Satanás, a Bíblia diz que Jesus estendeu a mão e aquela mulher se endireitou e pôde andar, aleluia, bruma, aleluia, e glorificar o nome de Jesus Cristo. Está aí um dos exemplos do poder da mão de Deus. Mas não acabou por aí, que quando eu vou também lá no capítulo de número 37 do livro do profeta Ezequiel, irmão Marcelo, é versículo bastante conhecido de toda a igreja. Quando nós observamos o capítulo 37, a minha Bíblia disse que Deus pegou o profeta Ezequiel, levou Ezequiel a um vale, e aquele vale estava cheio de ossos secos, estava morto, estava sem vida, e diz a Bíblia Sagrada que Deus então em diálogo com o profeta Ezequiel, porque é assim que acontece, o homem quando está em comunhão, o profeta quando ele está em comunhão com Deus, ele tem diálogo, e quando ele tem diálogo, Deus fala com ele fala com Deus. É assim que acontece com a igreja que tem a unção, que tem o poder do Espírito Santo, aleluia. E Deus agora pega o profeta Ezequiel, leva ele naquele vale de ossos, e chega da beirada do pascovejo. Deus passando para Ezequiel, olha lá Ezequiel, olha a situação que está ali, olha que tanto de osso seco. Eu quero te perguntar, aqueles ossos poderão sobreviver? Ora, Deus já sabia, e como sabe de todas as coisas, sabe o que Deus quer dizer com isso, meus queridos? Deus tem prazer de ouvir a voz do seu servo. Deus tem prazer de ouvir a voz do seu filho. E por que ele perguntou para Ezequiel? Porque ele queria ouvir de Ezequiel. E Ezequiel instruído na presença de Deus. Parece que eu vejo Ezequiel olhando para Deus e dizendo assim: Senhor Jeová, tu sabe. Aleluia. Tu sabe. E a Bíblia vai dizer, meus queridos, que a mão de Deus veio sobre o profeta Ezequiel. E quando a mão de Deus veio sobre Ezequiel, a minha Bíblia vai dizer no capítulo 33, versículo 22, que quando a mão de Deus veio sobre ele, Ezequiel não aguentou ficar calado. Quando a mão de Deus está estendida sobre a igreja não aguenta ficar calada, porque a igreja é viva. Quando a mão de Deus está estendida sobre o ministério não aguenta ficar calado, porque o ministério é vivo. E Deus quer ouvir de Ezequiel: filho do homem, esses ossos poderão sobreviver. Então, profetiza sobre esses ossos. Osso seco, sem vida, uma situação incrível que estava na situação como Israel. E Deus falou para Ezequiel profetizar. Ô meu irmão, quando Deus abre a boca do profeta, olha aqui para mim, quando Deus abre a boca do verdadeiro profeta, ele não vai falar aquilo que a igreja quer ouvir, ele vai falar o que Deus manda e o que a igreja precisa ouvir. Profeta é para falar aquilo que Deus manda para a sua igreja, e não para a igreja ouvir o que ela quer, mas o que ela precisa. E nós estamos vivendo essa era. Nós estamos precisando de dedicar mais e dizer: fala, Senhor, eu preciso de ouvir a tua voz. E em muitos lugares Deus já não está falando mais. Por que, pregador? Porque trocaram Deus por outros utensílios. Mas aqui quem ainda fala é Deus. Aqui quem ainda
Ezequiel abriu a boca. Aleluia. Aleluia. E diz a Bíblia que quando Ezequiel começou a falar, ossos secos, ouve a voz do Senhor. Irmãos, a palavra de Deus, eu vou correr um pouquinho na frente aqui. A palavra de Deus nos fala que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos ao poder de Deus. Se fosse nos dias atuais e Deus mandasse você falar com o defunto, poderia chamar você de doido. Se Deus pegar um vaso aqui e mandar ele no velório e orar para alguém que está morto, alguém vai chamar você de doido. Alguém vai dizer, tu vai, e se não acontecer nada? Se Deus te mandar ir, vai. Porque Deus não vai decepcionar. Deus decepciona é quem anda em mentira. Deus decepciona é quem esconde. Mas aquele que é transparente, aquele que anda em comunhão com Deus, Deus jamais vai decepcionar. E Ezequiel ouve a voz do Senhor. E a Bíblia diz que um grande exército se levantou. A Bíblia diz que quando Ezequiel começou a profetizar, você pode meditar no texto, Ezequiel 37. A Bíblia diz que os ossos começaram a chocar um no outro. E Ezequiel, não vou entrar em detalhe aqui por causa do tempo, mas Ezequiel profetizou aquilo que Deus mandou ele falar. E os ossos começaram a unir um no outro. Houve um grande reboliço. Agora eu te pergunto, Deus mudou? Deus tem sombra de variação? Ele é o mesmo de ontem, hoje e será eternamente. Aleluia. O Deus de Ezequiel, glória a Deus, o Deus do profeta Isaías, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Daniel, o Deus de Paulo, é o mesmo que está assistindo esse culto e está presente aqui nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Quando a mão de Deus está estendida, a enfermidade vai embora. A sua Bíblia diz que um certo dia Jesus chegou na casa da sogra de Pedro. E a sogra de Pedro, segundo a Bíblia, estava prostrada. E segundo a mesma, ele estava com febre. Aleluia. Mas quando Jesus chegou e tocou aquela mulher, a febre foi embora. Deixa eu te perguntar, você está sentindo a mão de Deus sobre a sua vida aqui nessa noite? Amém. A mão de Deus está estendida aqui nessa noite para te guardar, para te proteger, para te abençoar. É por isso que o maligno não te toca. Porque você está debaixo da mão de Deus. Oh, aleluia, mas olha aqui para mim. Está debaixo da mão de Deus para ser abençoado, meu irmão, para ser protegido, para ser guardado. Mas livra de estar debaixo da mão de Deus para pagar o preço. Porque está escrito também na Bíblia: ai daquele que cair na mão do Deus vivo. É por isso, irmãos, que nós precisamos orar, meditar na palavra, para que nós não venhamos ser enganados com ventos de doutrinas que não condiz com a palavra.
Eu quero dizer para os irmãos aqui nessa noite. O salmista diz: tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. A mão de Deus veio sobre o profeta Ezequiel. Ezequiel não foi decepcionado, porque Deus era com ele. Deus estava com ele. Eu quero concluir aqui nesta noite dizendo para você que Deus ainda opera milagre. Aleluia! Sabe por quê? O cão está lá fora rugindo os dentes. Você sabe disso? A Bíblia diz que o cão fica lá de fora rugindo os dentes como um leão, procurando aquele que possa. Mas sabe por que ele não te traga? Porque a mão de Deus está sobre a sua vida. Ou o cão sai da frente ou a igreja vai passar por cima. Nós não estamos em brincadeira, irmãos. Nós não viemos aqui apenas passar o tempo, não. Nós não saímos das nossas casas para dizer assim: eu vou na igreja hoje, eu não quero assistir o programa do Silvio Santos, não. Eu vou na igreja hoje só para não assistir o programa do Silvio. Não, você veio aqui porque você tem uma bênção de Deus para receber. Você veio aqui nesta noite porque sabe que na casa de Deus tem bênção, na casa de Deus tem milagre. Aleluia! Deus, aleluia! Essa é a razão, é o motivo que estamos aqui. Eu resumi o Deus. Não tem detalhe, mas a mensagem é longa. Mas, irmãos, leia na sua casa todo o capítulo do profeta Ezequiel. E depois leia o capítulo 33 também. Que você vê o que Deus faz, irmão, na vida de um homem que anda em presença dele. Aleluia. Na vida do homem que tem comunhão com ele. Aleluia. A mão de Deus ainda está estendida. E ai daquele que tocar um dos seus ungidos, porque Deus ainda cuida dos seus. Aleluia. Meus irmãos, maravilha. Meus irmãos, quando Jesus estende as mãos, eu disse aqui, acontece cura, acontece batismo no Espírito Santo, porque eu discordo com alguma coisa que eu ando escutando por aí. Eu já ouvi, não sei se irmãos, eu não devo ter ouvido. Nos últimos dias, Jesus não está batizando mais com o Espírito Santo. Meus queridos, Jesus ainda batiza com o Espírito Santo. Você crê que Jesus batiza com o Espírito Santo ainda? Você crê que Jesus é a cura ainda? Essa igreja nasceu no Pentecostes, no poder. Nós cremos na inclusão do Espírito Santo. Jesus ainda batiza com o Espírito Santo. Jesus ainda cura. Jesus ainda liberta. Em muitos lugares não acontece, porque colocaram objetos no lugar dele. Que se eu fosse falar aqui é tanta coisa, mas não precisa, eles não entendem muito bem o que eu estou dizendo. Que o Espírito Santo venha falar melhor em cada coração. Que Deus tenha misericórdia de nós. Meus irmãos, guarda o que você tem, porque Jesus vai voltar. Em nome de Jesus, custe o que custar, não abra mão da sua salvação, não abra mão da vitória, porque é muito triste uma pessoa partir para a eternidade sem ter certeza de salvação. E quando a pessoa peca a força de Deus, a mão de Deus já não está mais estendida sobre ele para guardar, porque rebelou. E quando parte para a eternidade, sem salvação, sem obedecer a palavra de Deus, por rebeldia e credulidade, o pastor fica a cabeça quente, preocupado: o que faz?
culto fúnebre, o senhor de vela. É verdade ou não é? Mas aquele que persevera até o fim será salvo. Essa é a nossa esperança. Meus queridos, Jesus vai voltar. Não abra mão da sua salvação. A coroa está preparada. Vai chegar onde tomamos posse. O maior presente, o maior milagre na vida da igreja, sabe qual é? A certeza da salvação. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, conto com as orações da igreja, porque amanhã estarei indo para a roça, porque estou de férias, e vou estar ali em nome